ter vocês aqui. Espero que vocês estejam bem e que o dia de hoje, dia, a noite, a tarde, seja maravilhoso para você. E desejo que a minha luz possa encontrar a sua através da minha palavra de hoje e que ela possa ser para você aí uma inspiração, uma guiança. É com essa intenção que eu estou aqui no canal, está bem? E eu quero agradecer imensamente por você estar aqui, trocando a sua energia comigo, assistindo aos meus vídeos, deixando o seu like, o seu comentário. Gratidão, isso me incentiva a continuar aqui com essa minha missão. Gratidão, meus queridos. Meus queridos, hoje é um dia muito especial, um dia de convite, e é um convite singelo, delicado e adornado com luzinhas natalinas, tá? Eu não montei a minha árvore de Natal ainda, mas eu posso dizer que eu escrevi esse convite, que eu fiz esse convite para você sob as luzes do Natal, tá? Bom, eu vou guardar o convite aqui por enquanto, ele fica guardadinho aqui do meu lado, tá? Porque primeiro eu vou contar uma história e depois da história eu te entrego o convite, tá bem? Bem, então vamos à história. Quando eu estive no Colégio 3, eu recebi um chamado interno para participar de um projeto do colégio que consistia em fazer uma ronda noturna pelas ruas da cidade, levando comida, roupas e agasalhos para moradores de rua. E essa foi também uma experiência muito marcante em minha vida. Sabe quando a vida chega para você e sussurrando no seu ouvido diz assim: posso fazer um laço com essa sua vivência? E você diz, claro. Então, foi isso que aconteceu. Eu vou contar para você, tá bem? Quando eu recebi esse chamado interno, eu abracei em corpo e alma esse projeto. Ele não era meu, mas eu abracei como se fosse meu. Eu e todas as pessoas que participavam dele. E todos nós participávamos ativamente de cada etapa desse projeto. Desde o preparar o lanche, organizar, até colocar dentro do carro, distribuir e depois lavar os vasilhames todos. Então, todo mundo participava ativamente de tudo. Alguns professores, o motorista, alguns alunos do ensino médio. História vivida. E depois de tudo organizado, tudo guardado dentro do carro, lá íamos nós, pelas mesmas ruas, com a intenção de encontrar as mesmas pessoas, todas as quintas-feiras. E quando eu decidi fazer parte desse grupo, né, com essas pessoas, com aquelas pessoas, eu comecei a me preparar internamente para isso, imaginando a cena que eu poderia encontrar lá. Mas, por mais que você imagine o que você vai encontrar lá, é impactante, porque é diferente. Uma coisa é você imaginar a pessoa dormindo num papelão e baratas andando ali ao redor, nos pertences da pessoa. Uma coisa é você imaginar essa cena, outra coisa é você ver, né? E ali a gente ia, né? E não era só para levar comida, o sanduíche, o chocolate quente, o suco, a roupa, o agasalho,
o calçado, mas era para levar a palavra também, sabe? E quantas vezes eles pegavam o sanduíche ali no saquinho de papel, colocavam no chão, porque eles não queriam comer naquela hora, ali perto da gente. Eu acho que eles queriam aproveitar também da nossa presença, talvez também por educação, para dar atenção para a gente, porque se eles ficassem comendo, não sei, talvez eles sentiriam que não estariam dando atenção, retribuindo atenção. E acho que também para ter um pouco de palavra, para ter um pouco de olhar, um pouco de sorriso, porque se eles ficassem assentados comendo, eles não teriam esse alimento, não é mesmo? E eu posso dizer que aquelas pessoas, elas me cativaram profundamente. Lembrando do livro O Pequeno Príncipe, na quinta-feira à tarde, o meu coração já se alegrava e já crescia dentro do peito, porque eu já sabia que daqui a pouquinho eu ia descer para a sala dos professores e ia ajudar a preparar o lanche para a gente ir para a nossa ronda noturna. E ali nós ajudávamos em tudo. Os meninos, os alunos que participavam, cada semana eram alunos diferentes. Alguns professores também apareciam de vez em quando, mas tinha sempre o grupo certo. Alguns professores e o motorista que iam toda semana, eu estava no meio desses aí. E a gente ajudava em tudo, a preparar, a cortar o pão, montar o sanduíche, a preparar o chocolate quente e depois colocar nos vasilhames, ajeitar tudo bem organizado, e na volta também, quando a gente lavava tudo e guardava tudo lá para a próxima semana. E aí eu lembro que teve uma vez, no mês de junho, e festa junina, né, para todo lado, e a gente dava sempre ideia de fazer às vezes uma coisa diferente. E eu dei a ideia de a gente fazer uma canjica. Eu falei, não, eu faço a canjica, eu tô acostumada a fazê-la em casa. Só que fazer canjica aqui para 6 pessoas, lá eu fiz canjica para 100 pessoas. Vocês não têm ideia do tamanho da panela que eu fiz a canjica lá. E caprichada, como eu faço aqui, com coco, amendoim e muito leite. E foi uma festa, né? A gente não atendia 100 pessoas, mas tudo que a gente fazia era para 100 pessoas. Todos os lanches, todos, cachorro quente, tudo que a gente levava era para 100. Porque a gente dava sempre mais de um para cada um deles, né? Alguns pediam, me dá 2, mas aí geralmente a gente dava mais de um. Então a gente fazia para 100. Então nós fizemos uma vez uma canjica para 100 pessoas e foi fizemos uma festa junina para eles lá na rua. Eu lembro também com uma recordação emoldurada e dessa noite também. Eu penso que cada pessoa que participou aí desse projeto deve ter as suas lembranças bem particulares, como eu tenho as minhas. E eu lembro de algumas vezes que uns alunos, eles levavam violão e eles cantaram lá para eles na rua. A gente fazia uma festa e alguns pediam música e os meninos cantavam, tocavam, a gente cantava junto e não dava vontade de ir embora. Foi realmente um momento muito especial, essas noites de quinta-feira. Eu fui em muitas. Enquanto eu estive lá no colégio, nesse colégio 3, eu fui em praticamente todas. Lembro também de uma noite que a gente chegou num determinado ponto, numa parada, e um moço, né, ele estava angustiado demais. E ele pediu para o coordenador do grupo, né, ele pediu para ele, faz uma oração pra gente. E daí todo mundo colocou o lanche assim no chão, o saquinho de papel, o copo, e de mãos dadas rezamos um Pai Nosso. Essa cena também, ela ficou
ficou bem marcada para mim. E esse moço, ele não conseguia rezar, lágrimas desciam, né, dos olhos dele. Eu não sei se consigo realmente passar para você o que eu experimentei, mas tem uma intenção de eu trazer essa história aqui hoje, tá? E nós ficávamos pouco tempo em cada ponto, em cada parada. Nós não podíamos ficar durante muito tempo ali, porque nós precisávamos visitar todos os pontos, que a gente tinha os pontos certos de ir todo dia, né? Então nós precisávamos visitar cada um daqueles pontos. Em cada ponto tinha as pessoas que moravam naquele lugar, moravam mesmo. Em alguns pontos a pessoa tinha fogãozinho montado com panelas, né? Então eles moravam naquele ponto ali específico. Então a gente não podia ficar muito tempo conversando ali com eles, por mais que a gente quisesse, porque tinha que visitar os outros pontos e a gente tinha hora para voltar, colégio. E como tinha os mesmos professores toda semana, e lá também eram as mesmas pessoas, a gente se conhecia pelo nome, né? Então assim, nós sabíamos os nomes deles e eles também sabiam os nossos, né? E alguns gostavam de contar histórias de vida deles. E eles contavam dos filhos, eles contavam da casa, quando eles moravam em casa, eles contavam até de trabalho, que eles já tinham passado por algum trabalho, desempenhado alguma função, e eles gostavam muito de contar essas histórias para nós. E assim, algumas coisas que a gente vive ficam registradas na nossa alma, não é verdade? Outras a gente registra com foto, outras a gente registra escrevendo. E essas histórias das quintas-feiras, das nossas rondas noturnas, ficaram registradas na minha alma, mas eu senti necessidade de registrar em caderno também. Então eu chegava em casa e eu tinha um caderno onde eu anotava nesse caderno, em cada ponto que a gente parava, os nomes daquelas pessoas que moravam ali naquele ponto, né? Então eu gostava de chegar em casa e assinalar, né? Eu encontrei José, eu estava lá nesse ponto dele hoje, né? O Antônio estava lá naquele ponto, né? Se o Antônio tinha contado alguma coisa, eu anotava ali também, né? Então isso para mim era também algo muito valioso, né? Eu fazer essa anotação e eu ter isso guardado comigo, né? Fulano não estava lá hoje, né? A fulana contou isso aqui, né? Que estava precisando de um remédio tal. Então era uma forma também que eu tinha de alimentar ali o vínculo com aquelas pessoas, que para mim também era muito importante. Eles não eram qualquer um, eles não eram quaisquer pessoas, eles tinham um nome, eles tinham um significado para mim, uma história, né? Eles estavam ali realmente fazendo parte da minha vida. E por mais que a gente imagine como que é a vida de um morador de rua, a gente não consegue imaginar como sem que a gente esteja ali com eles, sem que a gente veja, sem que você escute deles o que é, né, a vida deles ali. Você não precisa perguntar nada, que a gente não perguntava nada, eles falavam o que eles queriam contar, mas por ali a gente já via e a gente já sabia. E lição atrás de lição, ensinamento atrás de ensinamento. São muitos recortes e tem mais um que eu quero contar. Uma noite eu cheguei num ponto lá e perguntei: cadê o fulano? Ele era um moço que conversava muito com a gente. Ele gostava de contar a história dos filhos,
da mulher, ele tinha uma casa, mas ele não morava na casa com a família. Ele já tinha passado por um emprego bom, ele era funcionário público. Então ele contava essas histórias do emprego, da casa, dos meninos. E um dia eu perguntei por ele, porque ele estava sempre lá. Algumas pessoas, de vez em quando, não estavam no ponto, mas outros não, outros estavam lá toda semana, eles já sabiam que a gente ia também, eles já viam o carro do colégio e também eles já conheciam a gente, assim, a gente vem de longe. E eu perguntei, né, cadê o moço, cadê o fulano de tal? E aí um deles falou assim, ele foi atropelado por um ônibus ali na Praça Raul Soares. E aí a gente foi levando aí a nossa palavra, o nosso olhar, a nossa atenção, o nosso sorriso, e a comida, a roupa, o calçado, o agasalho para aquelas pessoas ali, para aqueles moços, aquelas moças, na nossa ronda noturna. E assim, ficou claro para mim em cada encontro, em cada quinta-feira, em cada noite, que a gente não estava ali levando só alimento para o corpo, não. A gente estava levando alimento para a alma também. E como estávamos, e como. E dessa forma nós exercitamos o sentimento da compaixão, uma energia amorosa que emana de dentro do nosso coração, quando, além de nos identificarmos com a dor alheia como se fosse nossa, tomamos a iniciativa de ajudar essa pessoa, esse ser humano. E aí, quando eu peguei o meu caderno para escrever os textos dessa semana, sendo a primeira semana de dezembro, o mês do Natal, eu pensei em costurar a minha palavra desse texto com esse recorte, com essa história. E aí, antes de fazer o convite para você, para mim também, que esse convite é para todos nós, antes disso, tem uma reflexão que eu gostaria que você fizesse comigo. Depois de passar pela pandemia, né, a gente ainda está vivendo, né, nós ainda estamos vivendo sob os efeitos dela, né, nós tivemos aí tantas pessoas que perderam parentes, tantas pessoas que perderam casa, tantas pessoas que perderam emprego, né, tanta gente morando na rua sem ter o que comer, não é verdade? Sim. Então, considerando tudo isso, o meu desejo é o de que as luzes do Natal desse ano possam acender em nós, reacender em nós a empatia, a fraternidade, a generosidade, a solidariedade, a compaixão. E agora sim vem um convite muito singelo, muito especial, com um convite com luzes natalinas. O convite é para você, é para mim, é para todos nós. E eu espero realmente que ele chegue para muitas pessoas. Como o Natal traz o nascimento do menino Deus, que nesse Natal o amor possa ser semeado em nosso coração, para que a gente possa levar esse amor por todos os lugares por onde a gente passar. E olha, não é preciso ir ao centro da cidade durante a noite para distribuir comida, roupa, calçado. Nós podemos semear esse amor de muitas formas, de tantas formas, de outras formas, inúmeras formas, não é verdade? Sim, um olhar, uma palavra cuidadosa, um gesto fraternal,
um apoio, um colo, um afago, um sorriso, uma palavra de carinho, ser simples e suave, não é verdade? Sim. E aí, convite feito, convite para você, para mim, para todos nós, que a gente possa semear bastante amor sem parcimônia, para que a gente possa sair por aí distribuindo muito amor por todos os lugares que a gente passar, tá? E aí eu estava aqui, terminando o texto, veio uma outra lembrança. Há poucos dias eu assisti a uma missa ali na Serra da Piedade. E quando terminou a celebração, o padre desceu por toda a igreja, aspergindo água benta sobre nós. E essa lembrança veio aqui na hora que eu estava terminando de fazer o texto. Então, que a gente possa aspergir compaixão sobre as cabeças das pessoas da nossa família, com as quais a gente convive, com as que a gente também não conhece, por todo lado que a gente passar, que a gente possa aspergir aí um pouco, muito de compaixão. Eu acredito que essa seja a luz do Natal, talvez a luz mais poderosa do Natal. Gratidão por estar aqui no canal, gratidão mesmo. O Deus em mim reconhece e cumprimenta o Deus amor, o Deus compaixão que habita aí em você. Gratidão.